Boa noite, pessoal. Eu vou começar a convidar aqui o amigo Leonardo, a Ivânia também. Nós começamos aí a fazer a live da VAP Treinamentos, mas infelizmente a internet da empresa estava travando bastante. Oi, N. Belicita, Nayara, minha querida, Cleidi, Dinha, Juliana, que coisa boa ver vocês por aqui. Vamos aguardar agora o professor Leonardo, que está já chegando por aqui. E aí vamos bater um papo. Vamos bater um papo aí animado sobre licitações e contratos. Sobre a nova lei de licitações. Professor Leonardo deve estar chegando, aconteceu um probleminha aí, eu estou até conversando com ele aqui, pessoal, porque nós faríamos essa live numa outra plataforma, mas aí tem um problema lá com a internet deles. Não vão embora, não. Professor Ronaldo, agora vai dar certo aqui. E a gente ainda desencontrou. Vocês já viram alguém? Boa noite, Vanessa. Vocês já viram alguém marcar um encontro nas redes sociais e acabar desencontrando? Foi o que aconteceu comigo e com o professor Leonardo agora. Eu estava tentando entrar, não estava conseguindo, aí pedi para ele entrar no dele, aí consegui entrar no meu, e ele deve estar chegando agora, aí, daqui a pouquinho. A Ivana já chegou, vou convidar. Oremos! Ô, professor Ronaldo, você é demais, viu? Isso mesmo, oremos. Tenhamos fé que vai dar certo. Já vou convidar aqui a Ivânia. Vamos lá, Ivânia, ver se vai dar certo agora. Já estou convidando você. Esperar agora o professor Leonardo chegar. Oi, Ivânia. Oi. Agora vai melhorar. Vamos nós. Professor Leonardo chegando aí. Tá vendo o que eu estava falando no começo? Tem que ser com emoção. Sem emoção não vale. Não tem graça, né? Pois é. Cadê? Vamos aguardar o professor Leonardo. O pessoal está E a gente. O que aconteceu, né? Nós acabamos não gerenciando os riscos. Cadê o gerenciamento de riscos agora? Vamos nós. O pessoal está comemorando aí, ó. O professor Ronaldo disse, oremos, isso, deu certo. Finalmente. É porque nós não fizemos estudo técnico preliminar para essa contratação. Não foi, Vânia? Ficou algumas falhas aí, gerenciamento de risco, mas agora vai. Na verdade, nós fizemos aqui agora, pessoal, foi uma contratação emergencial. Tá? Foi. É mais ou menos isso aí, para ter a experiência da contratação emergencial. Exatamente, uma contratação emergencial, ou seja, nós falhamos no planejamento, não gerenciamos os riscos, né, professora Exatamente. Tânia? E aí o que aconteceu, né? O contrato venceu e nós tivemos que fazer um emergencial. Perfeito. Professor Leonardo. Está tudo sob controle, vamos dar início, né? Sejam todos. Vamos lá. O único problema da emergencial, né, é que agora a gente vai ter que apurar a responsabilidade. A responsabilidade foi da internet, da Ivânia. Fale. Mas vamos lá, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos dar início, né, à nossa live sobre o tema
os contratos na nova lei de licitações com os nossos convidados, o professor Leonardo Mota e a doutora Lidineide Cardoso. Meu nome é Ivânia, para quem não me conhece, sou Ivânia Soares, eu sou diretora da VAP Express, né? E também sou administradora e graduada em Direito. Como já perdemos um bom tempo, eu vou falar rapidamente, apresentar rapidamente a doutora Lidineide Cardoso, que muitas pessoas já conhecem, né? Uma boa participante da live. A nossa convidada, né, doutora Lidineide Cardoso, servidora pública de carreira da Justiça Eleitoral, graduada em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em Direito Processual Civil, palestrante e instrutora de mesários, membros de juntas eleitorais, gestores e fiscais de contratos. É também coordenadora de equipes de planejamento de contratações e chefe de seção de gestão de contratos da SEGEC, né, do Tribunal Regional de Alagoas. Instrutora e professora, e também criadora do o X da Questão, onde vocês que não acompanham aí, segue, né, porque lá ela compartilha vários conhecimentos sobre gestão e fiscalização de contratos públicos. E o nosso querido professor Leonardo Mota, né, muito obrigada por ter aceito o convite, supervisor de licitações e disputas eletrônicas, pregoeiro e presidente da CPL, do Ministério Público Federal do Estado da Paraíba, é instrutor também interno do Ministério Público Federal na área de licitações e contratos, especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, professor do MBA de Licitações e Contratos do Instituto de Pós-Graduação IPOG, e também administrador do perfil, né, Leonardo Mota, _, vamos seguir também, tem bastante conteúdo. Então, gente, vamos dar início, né, ao nosso bate-papo recheado de informações, né, sobre contratos na nova lei de licitações. Então, vamos iniciar, eu vou deixar aberto, né, para que vocês, os nossos especialistas, né, debatam sobre a questão, quais os impactos da nova lei de licitações nos contratos vigentes. Quero agradecer também, primeiramente, todo mundo que está participando, sejam bem-vindos. Vamos, então é com vocês, meus convidados. A gente já tinha começado o bate-papo, né, sobre o tema, não é? Já tinha até conversado o bate-papo sobre o tema, né? E já falando de algumas situações, né? Mas eu acho que é importante relembrar, né? Porque nós temos tido aí já desde o dia 1º de abril até agora, né? Treinamentos, palestras, eventos, né? Fora discussões, né? Lembrar que as contratações, os impactos das contratações atuais, na verdade, né? As contratações que estão vigentes atualmente, né? Elas seguem a legislação, né? Na qual foram fundamentadas, né? A nova lei de licitações, ela não traz esse impacto numa alteração em contrato vigente, regra em contrato vigente, em edital, em termos de referência. Não é isso? E aí, olha, todo mundo sabe que eu gosto de uma dica, né? Eu gosto de uma brincadeirinha. Pegando o gancho disso que o professor Leonardo acabou de dizer, vocês vão lembrar da polícia, tá? Qual é o número da polícia? 190. Então, vocês ligam 190 e no artigo 190 da nova lei de licitações está lá, dizendo o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Ou seja, a regra permanece. O contrato foi assinado pela Lei 8.666, Lei do Pregão, ele vai ser regido por essa lei. Para que vocês não esqueçam qual artigo, lembra da polícia. 190. Perfeito. Então é isso, pessoal. Não tem como esquecer, não. Não tem como esquecer.
Então a primeira regra é essa, né? A primeira é essa, né? O que vem seguindo na contratação não muda, né? E mais, né? O artigo 191, porque nós temos o artigo 193, né? Que é o artigo que revoga a legislação e tudo mais, daqui a 2 anos, né? Durante esses 2 anos, pessoal, tem que lembrar que durante esses 2 anos a legislação, vamos dizer assim, antiga, né? Mas que está vigente, continua juntamente com a lei 14.133, né? E aí, depois do artigo 190, que a professora Linete falou aí, da polícia, que ninguém vai esquecer, né? É só passar para o artigo seguinte, o 191, onde você tem lá, vamos dizer assim, um artigo com orientação para os gestores, né? Então, o gestor, a partir de agora, se você vai fazer uma contratação, você tem que definir lá no ato, né, do edital, ou no instrumento lá, se for o caso de dispensa ou elegibilidade, qual é a legislação que você está utilizando. Né? Como a nossa atual, né? Que é a 866, 10.520, o RDC permanece durante 2 anos, você tem que dizer lá qual é a legislação que você está utilizando no seu instrumento da contratação. Né? A gente já tem visto, né? Já está passando aos grupos aí, inclusive, alguns avisos de licitação meio Frankenstein, né? O braço da 866 com a perna da 10.520, com a cabeça da lei 14.133, né? Então é uma coisa que o 191, Leonardo, veda essa aplicação. Exatamente. Então é por isso que os professores já estão chamando de Frankenstein, né? De realmente de algumas contratações que são monstros. Porque também a lei está vedando esse tipo de aplicação. E o pessoal da pressa, principalmente a gente sabe aquela pressa de utilizar os valores para dispensa de licitação, majorar esses valores. Então tem acontecido umas coisas aí realmente meio absurdas. Isso. E uma pergunta, né, que também surge muito, professor Leonardo, é com relação à prorrogação dos contratos. Se quando a gente prorrogar esses contratos, né, que nós estamos realizando, se nós podemos colocar uma pitadinha da 14.133 dele. Qual a sua opinião, professor Leonardo? Não, eu acredito que o artigo 190 ele se aplica inclusive às prorrogações. Eu entendo que a contratação segue, inclusive, nas suas prorrogações, né? Então, se você tem o contrato, até porque se o contrato ele tem a possibilidade de prorrogar a vigência, ele consta dentro do próprio contrato a regra da vigência, né? Os contratos continuados aí com vigência de até 5 anos, né, com a possibilidade de se prorrogar até 5 anos, no próprio contrato já traz a regra, né? Então não tem como lá, daqui a 2 anos, encerrou agora mês de maio. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prorrogação e vamos colocar novas regras da 1400, né? Não tem como. Né? E da mesma forma o prazo, né? A gente já escutou, acredito também que você também, algumas perguntas, o pessoal diz, então agora, quando eu for prorrogar, eu posso prorrogar até 10 anos? Não, né? A regra de prorrogação é do artigo 57 lá da lei 866, né? Não é a possibilidade dos contratos continuados serem firmados por 5 anos com prorrogação até chegar aos 10 anos, serão os novos contratos, e mesmo assim, se os novos contratos eles tiverem como fundamento o quê? A lei 14.133. Né? Então, eu acho que segue toda a linha, regra de repactuação, de reequilíbrio econômico-financeiro, tudo o que foi firmado na contratação inicial. Eu queria, inclusive, citar o professor Ronaldo Correia. Ele colocou aqui, mapeei 10 casos, os monstros, né? Casos monstros no Diário Oficial da União, até o dia de hoje. Salada mista, venenosa. Verdade, eu recebi, eu achei maravilhoso. Eu peguei no grupo, né, professor Ronaldo? Nós fazemos parte de um grupo, e eu peguei lá no grupo, achei maravilhoso. Dizem que a gente só aprende praticando, né? Mas praticar dessa forma, com certeza é temerário. Isso. Quem tiver interesse nesse material que o professor Ronaldo selecionou, manda um direct para mim que eu disponibilizo. O professor Ronaldo deve disponibilizar lá também lá no Instagram dele. No Instagram dele. Mas essa pressa, né? Lembra, né, daquela história do apressado come cru? Então essa pressa aí vai gerar consequências no futuro danosas para a administração. E o que é que eu observo, professor Leonardo?
tem algumas situações, né, até o pessoal colocou no grupo, de pareceres jurídicos. Então, quando a gente estava até falando na primeira live que caiu, né, quando caiu lá na primeira oportunidade, sobre a questão da capacitação. Nós vamos precisar de uma capacitação agora macro, que envolva todos os agentes de contratação e que envolva, inclusive, a assessoria jurídica e órgãos de controle. Eu penso, né, eu fico imaginando assim, que acho que a gente que passa o dia todo vivendo licitação e contratos, né, a gente fica em busca de soluções. Então, eu fico imaginando assim, que tal a gente começar dos contratos mais simples? Vamos pegar um contratinho simples, um contrato de uma execução mais simples e já vamos adaptá-lo a 14133. Mas só que aí você começa a pensar assim, talvez esteja querendo fazer algo que o meu órgão não regulamentou, que o meu órgão não está preparado. Então, será que não é o momento de todos os órgãos formarem um grupo, não só para regulamentação, né? Um grupo coeso, um grupo que pense em licitações e contratações, e aí vai colocar o pessoal do setor de licitação, pesquisa de preço, pregoeiro, as unidades demandantes, né? Fazer um grande grupo e assessoria jurídica também, né? Para começar a delimitar uma estratégia. Porque acho que todo órgão vai precisar de uma estratégia. Já pensou? Perfeito. Leonardo, no seu... E essa macro, né, essa capacitação macro, se pensarmos assim que a nova lei ela traz muito de governança, né, de gestão por competência, né, gestão por competência e governança e planejamento são, vamos dizer assim, os focos talvez dessa nova lei, né, o foco em planejamento. Os gestores têm que serem capacitados, no mínimo, para entenderem o que é gestão por competência, o que é governança, que não é gestão, né? O que é gestão, o que é fiscalização, né? Primeiro vir com essa mentalidade, porque o que a gente tem visto, né? Acho que todo mundo que trabalha nessa área de licitação é consulta dos colegas, dizendo assim, principalmente de municípios, né? Já posso fazer a dispensa, né? Aquele caso que você falou, já posso fazer a dispensa eu tenho um limite de 50 mil reais, tem o limite de 100 mil reais, então nem isso o pessoal está se atentando, né? Que a nova lei agora, até para os limites de dispensa, fala lá, contratações com valores inferiores a 50 mil e inferiores a 100 mil. Quer dizer, nem um texto, que não é o mesmo texto da lei, do artigo 24, né, da lei 866, que é onde nós temos o limite, nem para isso o pessoal está se atentando. E não estão se atentando que agora, para a dispensa, você tem que planejar. Você tem que fazer um procedimentozinho lá no artigo 75, tem lá o passo a passo, né, semelhante a uma licitação. Tem que ter o planejamento. Então, acho que tem que ter essa mentalidade, essa capacitação mínima do gestor para ele entender que agora a nova lei de licitação não é simplesmente 50 mil e 100 mil para dispensa. Tem toda uma gama de procedimentos que tem que ser observados, né? Exatamente. Então, oi, pode falar, Ivana, desculpa. Oi, Vânia. Na verdade, no contexto geral, tudo envolve o quê? A capacitação, principalmente nesse momento, né? Perfeito. Em todos os aspectos. Perfeito. E como a professora Lindente falou, a questão desse período de 2 anos, né, de você fazer a contratação menor com contrato menor, é isso que todo mundo está falando de experimentar a lei, né? Experimentar a lei não é experimentar de toda forma, não, né? Não é pegar um café e colocar menos açúcar, mais açúcar e lavar e fazer o café mal feito, né? Você tem que saber como é que você faz o café, né? Para você fazer a coisa correta. É um contrato menor, a possibilidade de haver um erro é menor, né? E aí há o prejuízo menor, mas não é simplesmente fazer todo jeito. Para isso precisa de capacitação mesmo, né? O pessoal tem que se atentar para isso aí, né? Nós temos situações, por exemplo, professor Leonardo e Vânia, com relação àquela questão da assessoria jurídica, da defesa, né? Isso. Que ela vai fazer dos agentes que atuam nas contratações e da assessoria que ela vai fazer para a gestão, fiscalização para todos os agentes.
É uma situação que, o que eu escuto? Às vezes eu posto alguma coisa, eu vejo que o pessoal coloca lá, mas a gente já faz isso há muito tempo. E estava outro dia assistindo uma aula do professor do Rony Charles, né? E o professor Rony estava dizendo assim que a atividade da assessoria jurídica, ela se tornou uma atividade meio que de controle. E ela tem que voltar, né, à sua atividade típica de consultoria. Isso. E aí eu fico imaginando, tudo isso é legal, tudo isso é ótimo. Até a Érica fez um post essa semana dizendo, no final ficaram super felizes. Fiquei muito feliz, a gente fica muito feliz com isso. Mas existe uma preocupação por trás dessa felicidade, que é a implementação dessa situação. Como que a assessoria jurídica, né, vai prestar esse tipo de assessoria à gestão e à fiscalização de contratos? Né? Ou se já presta, ou se já presta, né? Porque muitos órgãos, eu acredito sim, que já preste sim essa consultoria. Não seria o momento da gente pensar de forma macro, não seria o momento da assessoria jurídica começar a pensar em, talvez, melhorar as contratações, começar a pensar lá do planejamento até o final, que esse acompanhamento, que essa orientação, né, ela se definisse dessa forma? O que vocês acham? Eu penso que é isso mesmo, né? Eu acho que agora o papel da assessoria não vai envolver simplesmente a análise do edital, né? Minuta de contrato, né? Quando houver aditivo, né? Agora vai ter que ter esse envolvimento. E para isso precisa exatamente, inclusive, capacitar a assessoria, porque, né, com relação a essa fase anterior à fase de contratação, né, a fase de elaboração do edital, capacitar com relação à fase interna, né? E, na verdade, professor Lineiro, a gente sempre pensou aqui, assim, aqui no Ministério Público Federal, a gente sempre adotou mais ou menos esse procedimento, apesar de ser um órgão onde nós temos muitas equipes, né? Então, muitos órgãos têm muitas equipes, né? É aquele servidor sozinho que é do setor e faz tudo, vamos dizer assim. Mas a gente sempre buscou essa questão de envolver a assessoria jurídica, porque até lá na frente, por exemplo, num caso extremo de um processo de sanção, lá na frente sempre tem o conhecimento até de como é que aquele processo foi feito, né? Desde o planejamento, passando pelo edital, como é que chegou no estudo técnico preliminar, como é que chegou no termo de referência. Lá na frente ele vai ter uma visão macro, que é exatamente essa ideia, da visão macro de todo o processo. Né? Né? Isso é importante. E a própria lei, inclusive agora, né? a lei 14.133, quando ele fala lá no artigo referente às sanções, né? Que traz lá advertência, multa, impedimento ilicitar, declaração de idoneidade, né? Felizmente matou a questão da suspensão, então matou aquela discussão entre, né, STJ e TCU. Ele traz lá, na aplicação das sanções, no parágrafo 1º, né? A aplicação das sanções serão consideradas o quê? Natureza, gravidade, peculiaridade do caso concreto. E para circunstâncias, né, agravantes e tudo mais. Mas para isso tudo, eu entendo que ele tem que ter o conhecimento de tudo da contratação. Não é simplesmente ele conhecer aquela irregularidade do contrato que chegou para ele no processo de sanção e simplesmente ele trabalhar ali em cima. Porque de repente ele pode encontrar que de repente aquela falha no contrato, na execução, foi uma falha lá atrás, na definição da solução que impactou na licitação, na forma errada de selecionar o fornecedor, né? E de repente exigindo alguma coisa do contratado, em que pese ele assinou o contrato, mas que de repente não ia funcionar de forma nenhuma, e por isso o cara descumpriu o contrato. Então, eu acho que mais do que nunca é importante, eu penso que é importante isso aí, né? E isso tudo vai vir nos regulamentos, né? Isso é verdade, né? Regulamentar, começar a conversar internamente, né? Essa conversa interna, eu acho que ela é essencial. E como você colocou, professor Leonardo, do planejamento à execução. E aí a assessoria jurídica, ela vai ter que estar preparada para nos dar esse suporte, que é essencial. Então, eu compreendo, acho que a assessoria jurídica já faz um trabalho maravilhoso, sim, tá? Mas se existe algum órgão onde a assessoria jurídica só analisa a minuta do contrato, olha, gente, quando a minuta chega,
já passou, já aconteceu tanta coisa, estudo técnico preliminar, Isso. termo de referência, surgem tantas dúvidas durante o termo de referência. Eu estou preparando um termo de referência mesmo aqui do meu órgão, e, para vocês terem uma ideia, limpeza e conservação, e eu estava fazendo a relação de material. Gente, chegou um momento que eu olhei assim, eu digo, não, essa quantidade de material aqui, será que é isso mesmo? Aí eu reverti a consulta para o almoxarifado. Almoxarifado, me ajude aqui, é esse mesmo? Né? E o almoxarifado não faz Isso. parte da equipe de planejamento da contratação, mas ele tem conhecimento da distribuição de material. Então, Perfeito. observem, gente, que o órgão, e aí é dever, como está, se eu não me engano, lá no artigo 7º e no artigo 11, né? É dever da alta administração proporcionar, né, esse entrosamento do órgão inteiro em prol de uma boa contratação. Perfeito. Na minha visão, sabe, é assim que eu observo, professor Leonardo, porque não vai adiantar a gente continuar fazendo o fazer de conta, faz de conta que faz um termo de referência, faz de conta que fez um Faz o ETP. treinamento, né? Não adianta mais viver de Não adianta. conta, já era isso. É isso. Doutora, Eu concordo. O faz de conta do ETP, né? Oi, Vânia. não, conclua, porque aí eu ia fazer outra Né? Faz de conta do ETP, faz o ETP, né? Que geralmente não, muito acontece, né? Que apenas um faz o ETP, os outros assinam, não sabe nem do que se tratou daquela decisão da solução e chega a ter de referência, né? Então acho que é importante isso aí, o papel do fiscal, né? O papel do fiscal é mais do que nunca, que agora eu entendo que ele foi muito valorizado na nova legislação, né? Nova legislação, o papel do fiscal lá vem trazendo as atribuições detalhadamente, vem trazendo que no termo de referência tem que ter lá a questão da gestão contratual, como é que vai ser a gestão contratual, para dar essa segurança para o oficial do contrato, né? A questão da segregação de função, que apesar que nós falamos aqui de órgãos que temos aí, equipes, né? Mas que a gente tem que buscar, né? Tem que buscar, quando possível, essa segregação de função, que é importante, que dá essa segurança para a contratação, né? E aí a segregação de função, eu penso que junto com a capacitação, né, vai exatamente trazer essa eficiência e essa segurança para a contratação. É verdade. Ainda que o seu órgão seja um órgão pequeno, a gente tem que pensar no objetivo da segregação de função, que é a questão dos controles. Então, Isso. estabelecer os controles, e especialmente com relação à gestão e à fiscalização de contratos, pensem na questão dos recebimentos, recebimento provisório, recebimento definitivo, muito cuidado com a questão documental, porque a lei trouxe lá o entendimento da súmula 331, né? Trouxe mesmo lá dizendo que a responsabilidade pelos débitos previdenciários é solidária e subsidiária para os débitos trabalhistas. E desde que, né, a fiscalização não tenha atuado adequadamente. Só que o fiscal ele não vai ficar impune. O que é importante, né, é ter essa visão, você perceber que o dever de fiscalização, né, como o professor Leonardo colocou aí maravilhosamente, essa nova lei de licitações, se vocês fizerem uma busca, ela fala em fiscal do contrato, fiscal do contrato, fiscal do contrato, se eu não me engano, mais de 20 vezes. Na Lei 8.666, nós tínhamos o 67, um representante especialmente designado, e, salvo engano, o 58, que é lá a prerrogativa de fiscalizar os contratos, e só. Né? E a 14.33, não, ela realmente engrandece a figura do fiscal, mas aí vem aquela história, né? Grandes poderes, responsabilidades. E muita Perfeito. responsabilidade. É por isso que vem a exigência da capacitação, né? O gestor capacitar o fiscal, porque essa responsabilidade, inclusive, né? A subsidiária e tudo mais, a lei também fala, inclusive, que nas ocorrências a administração pública tem a obrigação de responder às ocorrências que por acaso, porventura, tiveram um contrato, né? O contrato ocorrer. E aí quem vai responder para o gestor, né? Para que ele responda às ocorrências do contrato?
É o fiscal do contrato, né? É o fiscal do contrato junto ao gestor do contrato, né? Então, se o fiscal do contrato e o gestor do contrato não estão devidamente... Professor Leonardo, acho que travou. Agora foi ele, Vânia. Foi eu. Então, acho que a importância da capacitação do fiscal é fundamental. Inclusive, professor Lindeiro, não sei se você concorda, né? A questão da segregação de função que nós temos até então, né? Que muitas vezes se falava, o cara não pode participar da fase interna, não pode participar da elaboração do termo de referência, não é? Eu penso que agora, mais do que nunca, é a vez do fiscal do contrato fazer parte desde o início da contratação. Agora não tem mais como fugir. Vai haver uma nova contratação. Você tem um fiscal do contrato? Quem melhor conhece o contrato se não o fiscal do contrato? Não é isso? Não é, Ivânia? Tem que contribuir, sim, com a elaboração, entendeu? Tem que contribuir e, como você já tinha colocado, nessa questão aí do planejamento, vem muito forte na nova lei de licitações. E a fiscalização tem que... Eu escuto muito essa pergunta. Mas eu tenho que fazer termo de referência? Talvez você não tenha que fazer o termo de referência, mas você tem que subsidiar a equipe de planejamento da contratação com informações relevantes e suficientes para que aquela contratação melhore, porque você é quem sabe. O fiscal é quem sabe, melhor do que ninguém, quais são as falhas daquela contratação, quais são os grandes problemas daquela contratação, que por vezes é como o professor Leonardo bem colocou aí. Tá lá, ó, na fonte, no iniciozinho, o erro do copiou-colou e de outras situações. Isso. O professor Ronaldo até colocou aqui, ó, ele encontrou aqui, contabilizou, a palavra fiscalização aparece 16 vezes, né? Sendo 13 delas relacionadas à fiscalização do contrato. Então vejam a importância da fiscalização do contrato, né? Com relação à nova lei de licitação. Aí, Vânia? Verdade. E com relação às sanções possíveis a serem aplicadas pela administração, o que é que a nova lei trouxe assim de novidade, do ponto de vista de você? A nova lei, como nós comentamos antes, ela matou a suspensão, né? Aquela suspensão temporária do artigo 87, lá da Lei 866, acabou a discussão, né? Dentre todas as discussões que nós temos agora na nova lei, uma pelo menos nós não vamos ter. Uma pelo menos vamos ter, né? Então, a advertência, multa, né? Agora a multa, eu penso que ficou uma multa bem pesada, né? Porque agora varia de 0,5% até 30% sobre o valor do contrato, além da possibilidade de ter a multa de mora, né? Então, assim, mais do que nunca, o peso, né, da fiscalização, aí volta para a fiscalização do contrato, a importância da fiscalização do contrato, né, porque a própria lei ela fala lá que é a responsabilidade fiscal acompanhar, né, é uma expressão que ela traz, né, que ele traz assim, acompanhar e fiscalizar, porque até então, assim, o que a gente vê muito que o fiscal do contrato é aquele que ao final do mês atesta a nota fiscal para fazer o pagamento, né? E mero atestador, né? Agora, mais do que nunca, a lei traz lá. Acompanhar, fiscalizar. Acompanhar significa ele estar lá diariamente verificando, ter conhecimento do que é que o contrato traz, o termo de referência traz, usar os instrumento de medição do resultado, né? Os instrumentos de controle, né? Então, mais do que nunca, ele vai seguir nessa linha. Para quando chegar e registrar, né? E registrar. Ele tem que aprender a registrar, porque o que a gente vê muito é que o fiscal do contrato, ele tem, não sei se é preguiça, não sei se é a falta de capacitação mesmo, né? Mas a gente não vê registro. E aí passa o contrato vai ser prorrogado, chega para ele e diz, não concordo. Né? Eu não concordo com a prorrogação. Mas por quê? Não, porque ele não entregou material, o serviço de manutenção do elevador não foi bem feito. Onde é que está esse registro? Você notificou a empresa? Não, eu lhe dei uma ligadinha. E aí? Né? Acho que essa parte... O de sempre, né? Vou dizer de novo, acho que toda live eu digo isso, né? Quem perdoa é Deus. Fiscal registra isso. tudo.
tudo tem que estar Exato. registrado. Uma grande preocupação que eu tenho, professor Leonardo e Ivânia, professor Ronaldo, pessoal que está aí assistindo, uma grande preocupação que eu tenho é mesmo ainda é com relação à aplicação de penalidade. Os fiscais de contrato e muitos gestores de contrato não têm condições suficientes para instruir a aplicação de penalidade. Aí a nova lei traz lá para sanções mais graves, para o impedimento de licitar e para a declaração de inidoneidade, a obrigatoriedade, né, de que para a aplicação dessas sanções, se instaure um processo de responsabilização que seja conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, e isso, no caso dos servidores que têm estabilidade, se for empregado público ou empresa de economia mista, 2 empregados que tenham, no mínimo, 3 anos de tempo de serviço. Gente, com tudo isso, vai faltar servidor. Olha quanta coisa que precisa fazer, precisa acontecer, né, para implementar o que realmente a 14133 quer. Então, é mais uma situação que me preocupa. Eu defendo, sim, a criação de uma comissão para instruir os processos de aplicação de penalidade, uma comissão, talvez permanente, e que ela instrua esses processos de aplicação de penalidade. Porque se a gente fizer uma pesquisa, não sei se alguém já fez esse levantamento, na maioria dos órgãos, os processos de aplicação de penalidade, eles boiam. Literalmente boiam, literalmente deixam não tem efetividade. Né? Às vezes ficam lá tramitando como se fosse um universo paralelo. E não é para ser desse jeito. Outra coisa muito importante também nessa nova lei de licitações, gente, é que, mais uma vez, se busca a aproximação com o mercado fornecedor. Inclusive, tem a possibilidade de reabilitação. Isso. Eu achei muito legal isso aí. Isso é fantástico, professor Leonardo. Eu também. De reabilitar, né? Eu acho que aí vem as soluções, a busca de soluções. Me fugiu a palavra agora. Alternativas de soluções, né? De conflitos. De conflitos, resolução de conflitos, né? Exatamente. Muito legal. Muito legal. Realmente, essa questão da reabilitação eu achei importantíssimo. Né? Acho que é o artigo 163, né? Se não me engano, acho que é o artigo 163 que fala lá, né? O cara pagou a multa, né? Resolveu o problema da administração, reparou aquilo que ele causou, né? E aí depende da sanção, né? De impedimento, acho que é depois de 1 ano, e a idoneidade depois de 3 anos. E ele volta e vai poder contratar com a administração, né? De repente, vamos dizer que foi aquela primeira contratação com o órgão da administração pública, ele não tem experiência, né? E de repente errou mesmo, vai ter que ser aberto o processo, né? Para apurar com ampla defesa, contraditório, né? E tudo mais, ao final ser sancionado, mas aquele cara não vai, de repente, vai ser penalizado por muitos anos, né? Então você pode permitir que ele retorne e de repente pode ser educativo, né? Aquela primeira sanção lá, numa próxima contratação, ele se torne um dos melhores contratados da administração pública, né? Mas para isso, né? Oi? Isso aí realmente é uma boa, achei muito interessante. O professor Ronaldo Corrêa colocou aqui, olha, eu queria chamar a atenção, professor Leonardo, para isso aqui, né? Ele diz como a governança é assunto de competência da alta administração, creio que é essa instância que deve organizar o órgão para garantir o adequado sancionamento. Especialize a equipe que facilite e otimize o trabalho. Isso. Perfeito, professor Ronaldo. Eu defendo isso aí. Olha, isso passa na minha cabeça o tempo todo. Agora, eu faço uma pergunta. Alguém avisou aos gregos? A alta administração sabe disso? Porque a alta administração precisa saber disso. Quem está na ponta, o gestor e o fiscal, o pregoeiro sabe dessa necessidade, sabe o quanto isso é importante. Já pensou a carga, o pregoeiro que está ali com 10, 15 pregões para fazer e ainda instruir processo sancionatório? Sair da carga do pregoeiro,
né, e passar para essa equipe, sair da carga da gestão e da fiscalização, é um processo de otimização. Mas eu não sei, né, espero que assim seja, que a alta administração seja bem assessorada para fazer a implantação desses mecanismos. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Em virtude disso aí, a gente às vezes até escuta, né? Alguns colegas que são pregoeiros dizem assim, não adianta a gente constar no nosso relatório alguma irregularidade no edital, né? Irregularidade edital não, no procedimento de algum licitante, né? Sei lá, com base no artigo 7 da 10.520, porque não dá em nada, né? E aí você vê... Né? A gente vê o fiscal às vezes dizer, olha, não vai dar em nada porque o gestor não dá andamento, né? O pregoeiro diz, não adianta eu relatar porque vai chegar lá em cima, não vai dar em nada, o gestor não vai tomar providência. Exatamente por isso, né? De repente falta essa especialização lá em cima, o gestor entender que tem que ter essa especialização, né? Para quando chega lá em cima seja devidamente tratado, né? Então é importante demais isso aí. O Ronaldo colocou aí, o pessoal chegando. O Ronaldo colocou, olha, a CGU, né, auditou recentemente o tema, concluiu que a rotatividade na área de logística pública é maior do que em qualquer área. Né? Logística pública, contratações não fica. Aquilo que eu até ontem, né, no evento lá da Verbo Jurídico, e até mesmo no evento do TJDFT, eu trouxe isso aí, a grande dificuldade de atrair servidores e de ter servidores na área de contratações. Mas, gente, por que será que isso acontece? Os servidores, eles são, primeiro, se o servidor é dedicado, ele é abarrotado com uma quantidade imensa de trabalho. E segundo, o servidor ele acaba se desmotivando, o tempo vai passando e ele vai desmotivando, vai sendo desmotivado. Então, nós precisamos de mecanismos que injetem esses servidores, que injete nessa área um novo gás. Eu não sei, professor Ronaldo, ajude a gente, professor Leonardo também, diga aí o que é, porque, olha, a área de gestão e fiscalização de contratos, e agora, com contratos com vigência de 5 anos, renovável por mais 5 anos. Nós precisamos de um gás verdadeiro nessa turma. Essa turma precisa, lógico, ninguém precisa respirar gestão e fiscalização o tempo todo, mas precisa atuar, né, de forma mais firme. Exatamente. Agora eu acho que isso aí vai vir, eu acho que talvez, né, naturalmente, a questão do agente de contratação, né? Da própria exigência do agente de contratação, né? Ter que ser capacitado, né? A questão que nós falamos lá no começo, a questão da gestão por competência, né? Eu acho que isso aí, eu tenho a esperança, né? Que nesses 2 anos aí a gente vai ter uma melhoria considerável. Para os municípios a gente sabe que é mais complicado, mas eu acho também que é possível, né? Eu acho também que é possível. A gente sabe que até o professor Ronaldo aqui, que lei não resolve, né? Simplesmente a lei não resolve, então tem que ter uma mudança, inclusive, cultural sobre gestão, né? Cultural sobre gestão, o que é gestão, o que é interesse público, né? O que é melhor contratação, o que é eficiência na contratação, né? Que não já faz muito tempo que a eficiência na contratação não é o preço mais barato, não é menor preço, né? Há muito tempo nós já não temos isso aí, né? Então eu acho que tem que mudar principalmente a cultura, né? A cultura de se entender que isso é importante, a capacitação do gestor, né? Essa discussão que nós temos hoje que é uma das discussões da lei, né? Agente de contratação é efetivo, não é efetivo, né? É norma geral, é norma específica, o município pode, não pode. É importante, porque vai ter que ter um regulamento referente a isso aí, mas eu acho que o principal é que a cultura das pessoas que começam a trabalhar, seja efetivo ou não efetivo, tenha essa consciência de gestão,
né? De capacitação, de gestão, de responsabilidade, né? E que quando chega lá em cima, o processo simplesmente não fala como você falou, né? Fica boiando e não se resolva, né? Porque eu acredito que quem é licitante que está aqui, não sei se o Rafael está por aqui, eu já escuto muito quando a gente dá curso para licitante, para a área privada, é que os licitantes que querem participar da licitação, aqueles licitantes que são corretos, né? O licitante que lê o edital, o licitante que também é capacitado, né? Eles querem a disputa com licitantes que também são corretos. E para isso, né? Para afastar os licitantes que não são corretos, a administração pública tem que aprender a tratar o contrato com mais responsabilidade. Olha, o professor Ronaldo colocou aí essa frase, é muito forte e tem um significado imenso, viu? Lei sozinha não resolve má gestão. Isso. É um problema, eu acho que é o grande problema. Tá? Tudo bem, concordo perfeitamente, professor Ronaldo. Segregar, não segregar função, dividir, aliviar o peso de determinadas unidades, ou dividir melhor o trabalho. Nada disso vai acontecer se nós não tivermos uma boa gestão. Né? Só que o que acontece? O que eu observo isso? Para que isso aconteça, essa mudança ela tem que ser de cima para baixo. Ela não vai acontecer de baixo para cima. Não vai acontecer. E aí a necessidade que a alta gestão conheça o seu processo, conheça o processo de contratação, acho que isso era essencial, que a alta gestão tenha uma assessoria, uma boa assessoria, né? Como nós vemos hoje na CGU, na AGU, no Ministério da Economia. Né? Então, assim, nós percebemos que os órgãos estão se especializando, porque o mercado fornecedor já se especializou há muito tempo. Exatamente. Há muito Perfeito. tempo. Então, nós passamos aí, acho que uma década ou mais, comendo poeira. Exato. Chegou a hora da gente olhar assim e dizer, não, peraí, eu tenho condições de negociar em pé de igualdade. Eu sou o maior comprador do Brasil, né? Você quer a minha licitação, você quer vencer a minha licitação, você quer prestar esse serviço para mim, então vamos lá. Eu tenho as condições aqui ideais para manter essa execução. A administração, eu entendo que não está mais como conhecida com a fama de que não paga, embora que também a nova lei de licitações reduziu o prazo, né? Foi outra coisa que foi bem legal, transformou lá em 60 dias, com o direito do contratado. Oi. Pode falar. Não, trazendo mais seguranças até mesmo para os fornecedores, né? Com certeza. Isso. Perfeito, Ivânia. Aí trazendo segurança para os fornecedores. Outra coisa, o estabelecimento aí de matriz de riscos. Gente, a administração pública precisa fazer mesmo a alocação desses riscos. Porque quando não se faz uma alocação de riscos, a gente continua pagando caro por um serviço ruim. Isso. Então, Perfeito. É muita coisa para acontecer, sabe? Muita coisa para acontecer. E aí a gente tem que fazer o quê? Qual é a solução? É queimar a pestana, como a gente fala, né? Quem é do meu tempo aí, quem tem mais de 30, sabe? É queimar a pestana, é estudar a nova lei de licitações, estudar, quebrar a cabeça. Tem muita informação aí no mercado, muita coisa acontecendo, né, Ivânia? Isso. Com certeza. Nós temos... Doutora, a nova lei, ela trouxe assim, situações onde o contratado tem direito à extinção do contrato. Correto? Onde o quê? Desculpa, eu não ouvi muito bem. A nova lei, ela trouxe situações onde o contratado tem direito à extinção do contrato. Está correto? Está correto. Isso. Está correto. Isso. Exatamente essa garantia que você tem falado, né, Linete?
do contratado, o órgão descumpriu, atrasou, né? Atrasou o órgão, por exemplo, no início da execução do contrato, ele deveria, sei lá, liberar o prazo para a execução do contrato, não liberou, né? Comprometeu o início da execução do contrato, lá o contratado ele pode solicitar, né? Pode solicitar exatamente o encerramento lá do contrato, né? Os atrasos de pagamento que agora reduziram, né? Então é importantíssimo isso aí. É uma lei, né, que a gente traz, eu acho que a gente traz essa exigência da administração para governança, gestão, planejamento, capacitação, mas que para quem se falava que a lei não era essas coisas todas, né, de boa, eu acredito que até para o licitante, né, o licitante tem algumas ferramentas agora que da própria lei de licitação para exigir da administração pública o pagamento em dia, né? A suspensão de contrato, suspendeu o contrato, quanto tempo, qual o prazo? 90 dias, né? Suspendeu o contrato, 30 dias, 15 dias, mas se somar os 90 dias também tem direito ao encerramento lá do contrato. Então, para o licitante capacitado, né, ele vai também ter a própria lei a favor dele. Né? Isso é importante falar também, né? A gente fala muito que a lei, quando se fala muito em lei de licitação, lei de pregão, a gente fala muito em responsabilidades, né, da administração pública, né, direitos, né, da administração pública, né? Essa lei trouxe esse lado, né, para o licitante. Muito, muito importante isso aí. É verdade. Muita coisa interessante, muita coisa boa. Eu já fui é interessante, né? Às vezes a gente tem uma visão. Eu já tive uma visão pessimista dessa lei, pessimista, achava muito prolixa, achava que tudo seria muito difícil. Realmente não está sendo fácil. Mas se você conseguir, né, e aos poucos absorvendo, tentando entrar na mentalidade do legislador, que também não é fácil, porque muita coisa precisa... Nós não vamos conseguir, nem o legislador vai conseguir abarcar todas as situações que nós passamos, não é, professor Leonardo? Quem vive licitações e contratos na prática, no dia a dia, sabe que não vai ter lei, né? Nem se fizer um vade-mecum, vai conseguir abarcar todas as situações que nós vivenciamos, que nós passamos. Então, é preciso ter esperança, é preciso acreditar, né? Sim, engajamento. Ou a gente se engaja mesmo, né? se propõe a realmente aplicar essa lei de forma correta, não de qualquer jeito, o professor Ronaldo já colocou aí, né? Ou nós vamos continuar como o professor Egon Bockmann fala, né? Olhando para trás sempre, olhando, Exato. dirigir olhando para o retrovisor. Isso é um defeito. É o grande defeito, né? Será o defeito quem buscar na nova lei olhando para trás, né? A gente está vendo, inclusive, a discussão do painel de preços, painel de contratações, né? Nacional de Contratações, que o Ministério da Economia, a pessoa da SES aí, está correndo para normatizar, né? A nova lei, né? A nova lei não pode ser utilizada, não é aplicável ainda porque faltam normas, mas você vê que toda semana agora eles têm um cronograma, né? Eles têm um cronograma de regulamentação. Então está todo mundo fazendo seu papel. Então a gente tem que fazer o nosso papel, né? Isso que você falou, professor Lineide, foi muito interessante, porque a gente fala assim, a gente está com muita dificuldade e tal, mas se você recordar, eu não sou dessa época não, da Lei 866, a gente não é não, né? Mas quando falavam da Lei 866, na época de estudar a Lei 866, quando chegou a Lei 10.520, que nós antes da 10.520 nós tínhamos o Decreto 3.555, a gente não tinha essa gama de informações que nós temos hoje. Né? É disponível discussão, vários professores, artigos, lives, cursos, discutindo. E não é uma discussão, vamos dizer assim, acadêmica, é uma discussão prática de quem vive o dia a dia de gestão, quem vive o dia a dia de fiscalização, quem é licitante, quem vive o dia a dia vendendo para o governo, sabe a dificuldade do lado de lá, né? Sabe as coisas positivas que o governo faz, do lado de cada que nós temos, a gente sabe também do lado do licitante. Então, hoje, apesar da lei ser uma lei nova, faz parte do... Não vou nem dizer faz parte do jogo, que se a professora Priscila estivesse aqui, ela ia brigar comigo. Ela diz, licitação não é jogo, não. mas faz parte desse cenário, né? E eu acho que hoje em dia nós temos mais condição de aprender melhor
em virtude de todas essas discussões e de quem está engajado, está procurando fazer o certo, né, do que na época da Lei 866, né? E muito, se nós pensarmos assim, que eu sou muito positivo com relação a essa lei, eu acho a lei, eu não posso dizer fantástica não, mas uma excelente lei, uma boa lei, porque ela vem de um anseio, né? De uma busca tanto da administração pública quanto da parte de licitantes, que nós temos dela vários vieram de acordos de TCU, né? Posicionamentos da AGU, instruções normativas que já vem funcionando. Então ela virou, eu sempre falo assim, ela trouxe tudo isso. Hoje eu estava As coisas boas. Aquela história da coxa de retalhos, né? Alguém falou, essa nova lei é uma coxa de retalhos. E aí eu estava imaginando, puxa vida, coxa de retalhos. Aqui no Nordeste, né? A gente conhece a coxa de retalhos. Vai ter, a coxa de retalhos, pessoal, vai ter retalhos de tecidos nobres e de tecidos pobres. Então, a nossa nova lei de licitações é assim. Ela traz conteúdos riquíssimos, entendimentos da AGU, né? Como eu falei, a súmula 331 do TST, ela traz essa aproximação mesmo com o mercado fornecedor. Agora, o que é que nós precisamos, né? Paciência para que ela atinja a maturidade. É um bebê, gente. É um bebê. A nossa nova lei de licitações é um bebê. O professor Leonardo, logo no início da live, disse assim, as pessoas precisam ler atentamente, porque você lê ali o artigo 24, o que era o artigo 24 da Lei 8.666, e você leu da nova lei, é igual, não mudou nada. Quando você lança um segundo olhar, você diz, peraí, que aqui... Isso. Entendeu? É outra coisa. Então, essa maturidade vai depender, né, dessa leitura, ainda vai depender da doutrina, tem muita gente trabalhando, muita gente boa trabalhando, o professor Rony Charles já trabalhando, o professor Jacobi está trabalhando, então logo, logo nós vamos ter doutrina, né, que é uma referência, uma grande referência, é o nosso farol, né, nesse momento vai ser a doutrina. Então, é isso, pessoal. A gente não pode enfiar aí os pés pelas mãos e sair fazendo tudo de qualquer jeito, né? Tem que ser com grano Salles. Perfeito, isso mesmo. Até assim, se nós pensarmos que a própria lei traz, né? Você não pode misturar, né, em um edital a lei antiga com a nova. Mas você mesmo na contratação antiga, você pode aprender com a lei nova, né? Então você pode aprender, né? Você pode aprender as coisas boas, né? Que essa coxa de retalho tem de novo. Você aprender para quando você, numa contratação que está sendo seguindo a lei anterior, né? A lei 866, 10.520, ela seguir e por acaso na próxima contratação você ter aprendido, né? A nova lei, as coisas boas que ela traz, para você com certeza trazer uma contratação mais eficiente, né? Ter calma, muita calma nessa hora, né? Tem aquela expressão, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? É a expressão, então acho que esse é o momento, né? Muita cautela, muito caldo de galinha, muito estudo, não é isso, Ivânia? Com certeza. Gente, nós estamos chegando ao final, já ultrapassamos, né? Apesar do nosso imprevisto, mas que vamos assumir responsabilidades pela falta do ETP, né? Eu queria agradecer aqui a presença, Ivânia, do professor Anderson Pedra. Professor, muito obrigada por se fazer presente. Um mestre, né, professor Leonardo? Nosso grande mestre aqui. Eu quero agradecer aos nossos convidados, né, doutora Lidineide, doutor professor Leonardo. Assim, em nome da VAP, para nós é uma grande honra tê-los aqui por esse momento. E quero lembrar também, gente, que nós estamos realizando o curso Master sobre a nova lei, né, de contratos e sobre o pregão eletrônico. Então, esse curso, inclusive, terá participação dos nossos mestres, né, doutora Lidinei, doutor Leonardo, do professor Rony Charles, do doutor Murilo Jacobi, Leonardo Ladeiro, do Portal de Compras Públicas, da doutora Cláudia Pereira, né, que está aqui conosco também, da CEGAP,
temos o Paterson Cabral, temos também a participação Temos vários especialistas, entendeu, que estão participando desse evento e que será, assim, um momento muito bom que vai trazer, né, todas as novas nuances referentes à nova lei. Vai ser muito incrível. Para quem está participando da nossa live, deixa um direct, porque vai ter um desconto, né, que queira participar do curso, vai ter um desconto de 20%, tá, nesse evento. E é isso. Eu quero agradecer grandemente a presença de todos vocês, de todos os participantes, né, que vieram honrar esse momento de satisfação. Então, vai na bio do @vapexpress e deixa o direct. Então, vocês têm algumas considerações ainda colocadas, professores? Posso falar? Posso, professor? Pode. Agradecer aí a presença da Rita, querida, da Laura, a queridíssima Laura aí da Wiki Licitações. Agradecer também a participação do professor Ronaldo, que foi maravilhoso. Gosto muito das ponderações dele. E dizer, pessoal, que nós temos que enfrentar, né, esse é um desafio, e que o resultado de tudo isso serão ganhos para a administração e ganhos para os fornecedores. Eu acredito nisso. E nós precisamos encarar essa lei dessa forma. Tá? Também acho que o legislador foi muito feliz no momento em que possibilitou que nós ainda utilizássemos a velha lei durante esse período aí de 2 anos, porque é um período de aprendizado, de muito aprendizado, e agradecer aí a Ivânia, ao AP, e de convidar o pessoal também para participar do evento, agradecer ao professor Leonardo Mota. É sempre uma alegria imensa, meu amigo, conversar com você. Isso é um bate-papo, isso não é uma live, né? Isso é um bate-papo. Verdade. Tá? Estou sempre à disposição. Agradeço aí a presença de todos. É isso mesmo, pessoal. Obrigado novamente. Obrigado a Ivânia. Obrigado quem esteve aqui com a gente. O professor Ronaldo realmente, não é? Contribuiu bastante, como sempre, né? Que nós falamos no começo, não foi, professor? Falamos no começo, ele está em todas as lives, discutindo e trazendo, né, os comentários, é importantíssimo. Os amigos que passaram aqui, a Rita, a Adriana, né? O professor Anderson Pedro também, todos os amigos que passaram. Obrigado pela presença. Isso que a professora Lineide falou, exatamente é isso. Né? É estudar, é muita calma. Como eu repeti o que eu falei, eu acho que a lei ela veio para ajudar mesmo, ela veio para ajudar. É um momento de estudo, é um momento de calma e discussão, isso faz parte, né? Isso faz parte agora para que nós possamos aplicar corretamente a lei. Não adianta, nós dizemos aqui no Nordeste, não adianta se agoniar, né? É aquela música do Santana, se aveste não, né? Se aveste não, que vai dar tudo certo. Uma coisa é certa, nós já temos melhoras, né? Nós já temos melhoras, sistemas aí, a informática, a tecnologia de informação sendo utilizada mais do que nunca nas contratações públicas. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, porque vamos dizer assim, a gente via muito que o judiciário, né? O judiciário já tinha uma certa evolução na parte tecnológica, mas a gente via que nas contratações públicas ainda tinha uma certa... Tínhamos o Compresnet, temos os sistemas particulares, muitos bons sistemas particulares também, que trabalham com prego eletrônico, mas nós estamos vendo agora que o portal de contratações públicas é um portal robusto, né? Um portal onde vai dar uma segurança para a administração pública e tudo mais que nós vamos ter, né? Então o futuro vai ser melhor, com certeza. Eu comento assim com o pessoal que nós temos 2 anos, isso que a professora Lindenei também falou, é muito importante. Temos aí 2 anos para aprender a lei e aplicar corretamente, mas eu acredito que menos desses 2 anos nós vamos ter aí frutos bons, melhores do que com a Lei 866, melhores do que com a 10.520. Eu acho que menos de 2 anos vamos ter muita coisa positiva.
E, minha amiga, o que você falou também é o bate-papo, né? Vamos dizer assim, é como se estivéssemos sentados num banquinho conversando sobre um assunto do dia a dia, né? É uma gratidão, uma satisfação estar conversando com você sempre, você sabe disso, né? A Ivânia também, que a gente está sempre, vez por outra, se falando aí no WhatsApp também. E é isso. Gratidão, pessoal. Obrigado. Boa noite. Esse curso também, obrigado pela UAP, né? O APA Express aí que vai ter um curso aí, como a Ivânia falou, com vários professores. A gente vai estar lá e podendo colaborar. Então, um abraço. Nos sigam, siga a professora Aline Neide aí no X da Gestão. O meu é Leonardo Mota M _ também, a UAPA, a Ivânia. E a nossa ideia é ajudar. Então, um abraço, pessoal. Agradecer também aí a querida Adriana Soré, do Contrato Administrativo, o meu amigo Felipe, do Debate de Licitações. Olha, eu só tenho a agradecer. Vocês são incríveis. Agradecer a Ivânia e gratidão a todos vocês. Tá bom? Mais uma vez, Um beijão. Nos encontramos no curso. Quero agradecer também a presença da doutora Cláudia Pereira, também a Anastácia, minha amiga. Tá? Isso, a Anastácia está por aí também. Anastácia, Anastácia. Reaja, minha amiga. Gente, nós temos também a presença da doutora Priscila Dora e também do Heitor Caldeira, tá? Então, assim, vai ser... Sigam lá o nosso @vapexpress e façam sua inscrição, né? Deixe seu... Quem tiver querer participar, quem tiver interesse, terá um desconto especial, porque nós estamos com os melhores especialistas do Brasil nesse evento, com certeza. Obrigada, Ivânia. Muito obrigada. Boa noite. Beijo. Um abraço, pessoal. Obrigada a todos.